teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão das que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Salva a igreja com a paz do Senhor. O Léo vai ler o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Deus, mais uma noite na Tua presença. Venha abençoar, Senhor Deus, o Teu servo, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro com cada vida, Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, confiar no Senhor e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Senhor Deus, eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá! Generosidade. A generosidade é a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa quer ajudar as outras com seu dinheiro, com seus recursos, é verdade? Com seu tempo, com seus talentos. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, se preocupando com as pessoas. E sabe de uma coisa? Deus abençoa quem é generoso. Os cristãos não podem ser egoístas, mesquinhos. Eles não podem viver essa vida ignorando o problema das outras pessoas. A pessoa generosa, ela reflete sim o amor de Deus que nos dá bênçãos com sua generosidade. Eu vejo isso acontecendo na vida de muitas e muitas pessoas. As pessoas generosas, no geral, são pessoas que não ficam passando por perrengue, sabia?
Eu vejo muitas vezes que pessoas generosas são canais que Deus utiliza para abençoar outras pessoas. E assim, como a bênção passa por elas, elas também são abençoadas. Pastor, o senhor está falando tudo isso? Porque eu vejo esta verdade nas Escrituras Sagradas. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 29. Nós temos vivido dias em que você, mais do que nunca, vai precisar viver a generosidade. Viver a generosidade. Eu não sei se você sabe, mas muitas famílias têm necessitado do pão. E a junta diaconal da nossa igreja precisa dar apoio e resposta a várias famílias que estão nos procurando. Louvado seja Deus! Poucas são as famílias da nossa igreja e nós temos que glorificar a Deus por isso. Mas aquelas que estão passando necessidade e são da nossa igreja, nós temos que apoiar. E as pessoas que nos buscam, nós também temos que apoiar. Porque o projeto social da nossa igreja é baseado em 3 pilares: paz, salvação e pão. Pão, paz e salvação. Por isso, eu quero te convidar a fazer parte de um grande movimento de arrecadação de alimentos para atender a necessidade das pessoas. De janeiro até abril, com o apoio de 3 famílias apenas, essa igreja distribuiu sem cobrar R$1 de ninguém mais de meia tonelada. Mais de meia tonelada. Mas eu sei que se nós voltarmos a praticarmos o que esta igreja fazia há um tempo atrás, de que cada família, de que cada alma trouxesse ali o pão, trouxesse ali o alimento em doação, nós vamos triplicar, quadruplicar este valor. Nós vamos alcançar números maiores para a glória do nosso bom Deus, para que as pessoas, ao receberem o pão, possam dar glória a Deus pela fidelidade que temos a Ele. Este Deus, Ele é bom, Ele é generoso e Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas, de maneira que as pessoas darão graças a Deus por conta da fidelidade que nós tivemos no chamado de Deus. Então, no dia 8/5, guarde essa data, no dia 8/5, das 16 às 19 horas, nós estaremos ali na igreja, em um sábado. Organizaremos de uma outra forma, dividiremos, tomaremos mais cuidado para evitar a aglomeração, nós organizaremos tudo. Você vai lá para receber a ceia, você vai lá para receber o material da escola dominical e você vai levar a sua doação. A doação do seu alimento, a doação da sua oferta para este fim. Você não vai misturar as coisas, você não vai fazer remanejamento, não. Você vai elevar uma oferta alçada nesse sentido. Eu vou fazer isso, a minha família vai fazer isso. E quem sabe você não vai fazer que nem estas 3 famílias que têm se engajado, que vai colocar, que tem por propósito. Eu conheço uma das famílias que dão 8 cestas. Note só, 8 cestas. E mais uma outra que dá 2. Pare para pensar. Já imaginou se Deus não está te chamando para você pensar o seguinte: a minha casa, uma família, eu vou levar uma cesta. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar a isso. Porque Deus abençoa quem é generoso. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão para com o pobre. A junta diaconal é a estrutura que Deus colocou na igreja para atender os necessitados. Eu não ando doando mais sem passar pela junta diaconal. Porque infelizmente existem muitas pessoas maldosas que tiram proveito e você tem visto isso muitas vezes sendo noticiado por aí. Por isso, a nossa junta diaconal, devidamente organizada, sob supervisão do pastor, nós iremos atender a família das pessoas que precisam da nossa ajuda. Você é bênção e eu tenho certeza
que você vai participar. Dia 8/5, das 16 às 17. Em nome do Senhor Jesus, eu te vejo lá. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui por mais uma vez. Louvado seja Deus. Deus preparou mais uma oportunidade. Irmãos, a gente vai entrar aqui no momento da pregação. Eu gostaria de orar com os irmãos antes da gente começar de fato aí o estudo dessa noite, a reflexão dessa noite. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra é de fato luz para o caminho, Senhor. A tua palavra tem nos direcionado, a tua palavra tem nos levado a ti. Nós oramos pedindo que nessa noite, Senhor, por mais uma vez, a tua palavra nos direcione. Que a tua palavra entrando no nosso coração, ela discerna, Senhor, entre o bem e o mal, entre as intenções reais do nosso coração e nos leve para o caminho da eternidade. Que a tua palavra nos sonde, nos quebre, nos refaça e nos leve a ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Olha que maravilha. Algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu estive aqui no domingo de manhã fazendo uma pergunta. Quem é você? Aí os irmãos interagiram lá no chat, depois a gente ficou interagindo aqui em casa, eu tive feedback aí que o pessoal estava assistindo o vídeo de novo. E nessa noite eu queria fazer uma outra pergunta. Naquele dia eu perguntei quem é você, quem você era, né? Na reflexão de hoje eu queria começar perguntando como você é conhecido quando tudo dá errado. Quando as coisas dão errado, como você é conhecido? Aí o pessoal já está se mexendo no sofá, se sentindo um pouco incomodado, um dizendo para o outro, o esposo falando para a esposa, você é assim, aí a esposa fala para o marido, o pai fala para o filho fala para o pai. Bom, não precisa responder aqui para mim, mas durante essa pregação, durante essa reflexão na noite, nós vamos pensar sobre isso. Quem somos nós quando as coisas dão errado? Bom, qual que é a minha intenção nessa noite? Primeiro, relembrar uma história que a gente conhece muito bem. Depois, entender como essa história ela se aplica na época que ela aconteceu, quando aquele evento ocorreu, como que as pessoas observaram aquela situação. E o terceiro objetivo é que a gente aplique na nossa vida essa história. Bom, que história é essa? Vamos lá? Atos capítulo 16. Atos 16, do versículo 22 ao 27. Esse texto é extremamente conhecido, o pastor até citou esse texto no domingo passado, lá na carta de Filipenses, no capítulo 1. E é importante a gente ver por que ele citou, porque essa história que a gente vai ler está acontecendo na cidade de Filipos. Então, por isso que o pastor até cita lá quando está lendo a carta de Filipenses. E o texto bíblico diz assim, Atos 16, versículo 22. Abre a Bíblia aí, vamos ficar com a Bíblia aberta para que a gente interaja e observe o texto bíblico durante toda essa reflexão. Bom, o texto bíblico diz assim, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. É um texto extremamente conhecido, como eu mencionei. A gente já ouviu outras vezes essa ministração, essa mensagem, mas Deus trouxe ao meu coração algo que faz muito sentido a gente pensar para esses dias que a gente está vivendo, para esse momento que a igreja está passando. Bom, o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 16? Alguns pontos importantes para a gente chegar nessa história é que, primeira coisa, Paulo ele já foi convertido, né? Ele vai ser encontrado ali por Deus no capítulo 9, na estrada
ali em direção a Damasco, Jesus aparece a ele, uma história também que a gente conhece muito bem. Paulo entra, começa a fazer parte ali dos apóstolos, começa a pregar o evangelho, já fez a sua primeira viagem, vai ali para Jerusalém, se encontra com os discípulos e vai partir para a sua segunda viagem junto com Barnabé e com Lucas também, que por acaso é quem escreve aí o livro de Atos, né? Comumente reconhecido que o escritor é Lucas, até pela sequência que a gente vê ali no Evangelho de Lucas, em Atos, foi Lucas que escreveu. Bom, Paulo está nesse processo aí de viagem missionária, passando de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Paulo está na cidade de Filipos, né? Ele está aí na cidade de Filipos, como eu mencionei anteriormente. Ele já pregou o Evangelho ali no meio de um local, uma praça onde tinha vendedores, e uma mulher chamada Lígia, o pastor até mencionou ela também no domingo passado. Essa mulher, ela vai ouvir o Evangelho, a palavra vai transformar o coração dela e ela vai se render a Cristo ali. E Paulo, junto com Silas, porque Barnabé já tinha seguido para o outro caminho, Paulo e Silas ali vai ser crucial para pregar o Evangelho a ela, batizar ela e a casa dela. Então a gente já vê que quando isso aqui está acontecendo, a gente já tem pelo menos um ponto de pregação ali na cidade de Filipos. Talvez não seja uma igreja, né, como a gente observa hoje, mas um ponto de pregação já tinha. Existia uma família ali, provavelmente bem abastada, como a gente sabe, Lídia era uma vendedora de púrpura ali, então ela provavelmente tinha uma situação financeira um pouquinho melhor. Então a igreja já está, de alguma forma ali, tem sido dado seu pontapé inicial na cidade de Filipos. E Paulo e Silas continua, até por pedido da própria Lídia, continua ali na cidade de Filipos por mais tempo. Um determinado dia, Paulo e Silas saem da casa de Lídia, porque ela tinha dito que gostaria que eles ficassem por lá, permanecessem na cidade. Eles estão procurando um local para orar, como era o costume judeu. Eles saíram procurando um local para poder ali fazer as suas orações. E eles nesse caminho, né, eles seguindo o caminho e pregando o evangelho, falando de Jesus e falando do que aconteceu. Uma jovem que era escrava, que tinha um espírito maligno que lhe dava algum tipo de dom, de adereço, que era falar sobre o futuro, que era revelar o futuro, ela segue eles por diversos dias. Segue eles por diversos dias dizendo assim: olha, esses são verdadeiros homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. E fala isso por diversas vezes. Chega um determinado dia que Paulo fica indignado por aquela jovem dizer tanto isso e várias vezes, e saber que ali era um espírito maligno que dava a ela essa capacidade, que é o texto que a gente começou lendo. Ele expulsa o demônio daquela menina. Quando isso acontece, ela sempre revelava o futuro das pessoas por troca de dinheiro. Então quem era dono daquela jovem, né, o dono que ela era escrava, fica muito nervoso, muito indignado, leva Paulo e Silas para as autoridades e fala assim: ó, esses dois aqui estão pregando uma coisa que a gente não pode seguir, eles estão prejudicando o povo e estão fazendo baderna no meio da cidade. E aí o que vai acontecer terrivelmente com Paulo e Silas? Eles são, sem julgamento algum, surrados ali na frente de todos, e o texto bíblico vai dizer que eles as vestes foram rasgadas. A gente leu isso no ponto anterior. E até estudando um pouco, na verdade não foi bem que a veste foi rasgada de forma proposital, mas a violência contra eles era tão grande, foi tão grande, que as roupas deles foram rasgadas, eles foram surrados com vara, e como a gente leu aqui, depois eles são lançados na prisão, eles são entregues a um carcereiro, que é aquele chefe da prisão, aquela pessoa que tem a tarefa de cuidar dos presos para que eles não fujam. Aquele homem vai, lança eles na prisão com muita violência, e o texto bíblico vai fazer questão de dizer que os pés deles foram amarrados num tronco. É algo que a gente até se assusta, fala: rapaz, eles eram só pregadores do evangelho e foram tratados tão mal. É importante a gente observar esse contexto, porque isso vai fazer todo sentido para algumas reflexões que a gente precisa fazer com relação a nossa vida e a vida aqui de Paulo e Silas. Bom, o que a gente pode entender
observando o que está acontecendo aqui. A gente leu, Paulo e Silas estão presos, foram surrados, estão com os pés algemados em um tronco. Eles são pregadores do Evangelho, eles só estavam pregando o Evangelho, de alguma forma ali buscando o bem daquela jovem que teve o demônio expulso, mas eles são tratados na cidade de Éfeso a cidade de Filipos muito mal. Ao invés de serem bem acolhidos, de serem bem recebidos, eles são considerados criminosos terríveis, a ponto de serem punidos na frente de todos. Então a justiça em teoria foi feita e depois ainda lançados na prisão como bandidos terríveis, como ladrões, assassinos e etc. Coisa terrível foi feita ali. Mas o que a gente percebe? Que a gente percebe 3 pontos interessantes e importantes na história de Paulo e Silas, nesse evento aqui de Atos 16, que vai impactar muito a cidade de Filipos e que, por consequência, vai ser a base de leitura aí para o livro de Filipenses. Sempre a gente olhar o que aconteceu em Filipenses lá em Atos. A gente sempre tem que ter na memória que existe um momento que Paulo e Silas foram presos. Bom, qual que é o primeiro valor, qual que é o primeiro ponto importante que a gente observa na história de Paulo e de Silas nessa situação que a gente leu aqui? Primeiro, eles amaram mais o Evangelho do que serem promovidos ou elogiados. Então, o primeiro ponto que a gente observa na história deles é que eles amam mais o Evangelho do que serem promovidos ou elogiados. Por que você está dizendo isso, Henrique? De onde você tirou isso? A gente encontra a evidência disso em Atos 16, do 16 ao 18. Por isso que eu pedi para manter a Bíblia aberta. Olha só o que está escrito lá. Olha o relato bíblico com relação a Atos 16, versículo 16 ao 18. Certo dia, indo nós, Lucas escrevendo, para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses são homens servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Bom, por que eu falei que ele ama mais o Evangelho do que ama ser elogiado e promovido? Irmãos, olha só o que essa menina está falando. Olha só o que esse espírito maligno está falando. Está falando que eles são servos do Deus Altíssimo e que estão anunciando o caminho da salvação. Se a gente passa por uma situação dessa, na verdade, a gente não expulsa o demônio, a gente até abraça. A gente até fala: obrigado pelo elogio, nossa, que bom que alguém aqui no meio dessa cidade reconhece que a gente é servo de Deus, que a gente de fato está pregando o caminho da salvação. Mas eu quero que os irmãos olhem comigo que o Lucas faz questão de mencionar que essa menina é uma menina endemoniada. Então, significa que de alguma forma Satanás está falando a verdade, e é até paradoxal isso, porque o Satanás é o Deus da mentira. Parece que Satanás está falando a verdade, ele está mesmo, porque eles são servos do Deus Altíssimo e estão pregando o caminho da salvação. Satanás está falando a verdade, mas qual que é a intenção de Satanás? Não é promover o Evangelho, é promover ele mesmo. É promover que aquela menina está dizendo a verdade, então as pessoas têm que continuar pagando para que ela diga a verdade. Então, de alguma forma, aquela menina que poderia ser liberta se dissesse alguma mentira, ou se não desse algum tipo de lucro para os seus donos, ela vai continuar ali presa, algemada, àqueles demônios que lhe dão essa capacidade de predizer ou de falar sobre o futuro. E por que eu digo que eles amam mais o Evangelho do que serem elogiados e promovidos? Porque eles estão mais preocupados em o nome de Jesus que expulsa demônio, eles estão mais preocupados com a expansão do Evangelho por intermédio da vida deles do que pessoas batendo palma. Até os demônios estão batendo palma para o ministério de Paulo e Silas. Eles não estão preocupados com a promoção do inferno, com a promoção dos demônios, com a promoção daqueles que não têm boa intenção com relação ao Evangelho. Eles estão mais preocupados com o Evangelho. Então, o primeiro valor que a gente observa aqui na vida de Paulo e Silas é que eles vão ser punidos posteriormente porque eles se preocupam mais com a mensagem do Evangelho do que com as palmas do povo de Éfeso, com as palmas daquela menina, com as palmas do nosso real inimigo, que é Satanás.
Então, o primeiro fator, eles amam mais o evangelho do que serem promovidos ou elogiados. Bom, qual que é o segundo fator? Eu disse que são 3, né? Então, o primeiro, amar mais o evangelho do que serem promovidos e elogiados. O segundo, amar mais o relacionamento com Deus do que se lançar no desespero. Eita, vamos lá. Por que eu estou falando isso? É maravilhoso, essa história é conhecida, então eu não estou fazendo questão aqui de explicar nos mínimos detalhes, mas a gente conhece essa história. Olha só o que está escrito em Atos 16, versículo 25. Ó. Olha aí no versículo 25. Por que eu estou dizendo que eles amam mais o relacionamento com Deus do que se lançar no desespero? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Olha que relato maravilhoso da história de Paulo e Silas. Irmãos, eu fiz questão de trazer um pouco do contexto para que a gente tentasse, de alguma forma, se colocar um pouco na pele de Paulo e Silas. Mas, olhando para a situação deles, eles estavam presos de forma injusta, porque eles não eram criminosos a ponto de terem a necessidade de serem presos e ainda com os pés algemados num tronco. Eles foram punidos de forma vergonhosa, então eles provavelmente estavam ali com o corpo todo doendo, de ter tomado diversas varadas no couro, literalmente falando. Eles estão ali porque eles pregaram o evangelho, porque eles estão mais preocupados com o evangelho do que com a autopromoção. E no meio da madrugada, como o texto bíblico diz, perto da meia-noite, aí até tem uns louvores mais pentecostais aí que eu conheço, que falava que o momento certo para orar era perto da meia-noite, porque o terremoto vai acontecer. Olha que coisa interessante que Paulo e Silas estão perto da meia-noite, e eles poderiam, gente, e aqui, olhando para o texto e observando que eles estão preocupados com o relacionamento com Deus, porque eles poderiam estar reclamando, eles poderiam estar murmurando, eles poderiam estar falando mal um do outro. Paulo poderia estar dizendo: ô Paulo, a menina estava falando só a verdade, por que você foi lá expulsar o demônio dela? Paulo poderia dizer para Silas: nossa, Silas, mas também você nem me defendeu naquela hora. Nossa, Silas, mas você também... Eles poderiam estar brigando entre si, eles poderiam estar brigando com o carcereiro, eles poderiam falar assim: quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai fugir daqui porque isso está errado. Eles poderiam estar fazendo um monte de coisa, mas eles estão orando e louvando a Deus. Bom, no momento da aflição é fácil orar, porque normalmente a oração ela vem mais forte na nossa vida no momento de tentação, de dificuldade, de aperto. Super natural quando a gente está passando por dificuldade. Olha, essa situação não tem escapatória, não tem jeito, mas para Deus tem. Aí a pessoa vai em oração, né, diante de Deus em oração. Só que o que me chama a atenção não é só a oração, por mais que seja interessante observar isso aqui, é que eles estão louvando a Deus também. Eles estão, como Paulo vai dizer aí na carta de Filipos, que a gente tem que apresentar todas as nossas petições diante de Deus, com gratidão, com um coração aí em louvor a Deus, com um espírito que está pedindo tudo com ações de graça, com ações de gratidão diante de Deus. O que me chama a atenção é que no momento de dificuldade, como eu fiz a pergunta lá no começo, no momento de dificuldade, Paulo e Silas, eles estão preocupados em adorar a Deus, em se relacionar com Deus. E o outro ponto que eu acho interessante nesse trecho que a gente acabou de ler é que eles podiam orar baixinho. Como era o costume da oração judaica, a gente pode até ver isso facilmente aí na televisão, eles não oram falando com voz alta, são murmurinhos, são sussurros. Mas o texto bíblico conta que Paulo e Silas estão orando e cantando em voz alta. Parece-me que eles estão muito preocupados em orar e cantar ao Senhor para que as outras pessoas ouçam também. Talvez o carcereiro e os outros presos saibam quem Paulo e Silas eram, por qual motivo que eles estão presos, que era um motivo muito banal, a gente já entendeu isso. E ali eles enxergam uma oportunidade de cantar e louvar ao Senhor e pregar. Eu acho interessante o comentário bíblico, quando Calvino observa esse texto, ele diz que eles cantavam e oravam confessando a fé deles em Jesus. Então, aquela oração, aquele louvor
no momento da dificuldade, perto da meia-noite, é uma oração e um louvor para que as pessoas sejam achegadas a Deus por meio da oração e do louvor. Não só eu, não só Silas, mas que os outros ouçam. Que nós estamos presos aqui por causa de um evangelho que é muito maior do que o nosso. E interessante da menção do domingo passado, que Paulo vai dizer para essa igreja que, olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Então, no meio da prisão que Paulo e Silas estão, eles estão com os pés ali algemados naquele tronco. Mas a palavra de Deus está reverberando, tá? A voz, até onde a voz deles conseguem alcançar, a palavra de Deus está sendo pregada. Então, eles estão com os pés algemados, mas a palavra não. Eles não conseguem se movimentar, mas a palavra consegue se movimentar. E isso é maravilhoso, porque eles estão preocupados em se relacionarem com Deus, em terem uma verdadeira profundidade, não é o tema desse mês? Em terem conexão com o Senhor e não reclamar. Porque eles tinham todo o direito, naturalmente, de forma fisiológica, literalmente, carnalmente, de reclamar, de se lançar no desespero. Ah, Deus nos chamou, tá bom que ele disse que a gente ia ser perseguido, mas precisava de tudo isso? Nossa, Deus estava falando sério mesmo? Eles poderiam se lançar no desespero. Parei com o evangelho, não vou pregar mais. Já fiz uma viagem, já fiz 2 viagens, cheguei nessa cidade, não fui bem recebido, o povo da cidade trama contra mim. Parei, não vou pregar mais o evangelho. Não, eles vão e cantam, eles oram em voz alta para que os outros possam ouvir. Isso é maravilhoso demais. Então a gente observa que eles estão mais preocupados, eles amam mais o relacionamento com Deus do que se lançar no desespero. E o terceiro fator aqui que a gente observa nessa história é que eles amam mais a salvação de uma vida do que a própria vida. Nossa, Henrique, de onde você tirou isso? Olha só o que o texto bíblico diz em Atos 16 ainda, continua com a Bíblia aberta, do versículo 27 a 34. Olha que coisa linda. Ó, eles amam mais a salvação de uma vida do que a própria vida. Por que a gente entende isso? Olha só o que o texto bíblico diz. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos o da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Bom, por que eu estou dizendo que eles amam mais a salvação de uma pessoa, de uma vida, do que a própria? Como a gente leu nesse texto, olha que coisa interessante. Bom, a prisão foi aberta para todo mundo. Não só para Paulo e Silas, diferente de Pedro lá, aqui em Atos também vai relatar que Pedro vai ser liberto por um anjo da prisão e só Pedro é solto. Né? O anjo vai lá, chama Pedro, quando Pedro percebe já está lá de fora da cadeia. No caso de Paulo e Silas, a prisão de todo mundo abriu, mas o que eu acho interessante, que eles amam mais a salvar uma vida do que a própria, é porque se o objetivo central da oração de Paulo e Silas seja pedindo a Deus que liberte eles da prisão, aquele terremoto e a prisão sendo aberta, né, as algemas sendo quebradas, as portas se abrindo, seria a melhor resposta de oração. Porque as portas se abriram e eles iam falar, ué, olha a nossa oportunidade. Silas, vamos embora, meu filho, pega as coisas aqui, que aqui o nosso tempo já deu. Mas não, eles não fogem, e por acaso também os outros presos também não fogem. Mas o carcereiro acorda, e a gente já leu aqui, que o carcereiro foi incumbido de lançar eles lá na prisão, de ser colocados eles lá no fundo, e esse carcereiro provavelmente não foi muito doce com eles, porque chegou a algemar 2 homens que só estavam falando de uma palavra diferente ali para o povo.
algemou os dois até num tronco. Então, esse homem não era lá flor que se cheire, mas Paulo e Silas, Paulo especificamente, quando vê que aquele homem acorda desesperado, vendo todas as portas abertas, ele vai se matar e Paulo poderia dizer, tem que morrer mesmo, né? Porque ele foi ruim com a gente, é um desviado, é um ímpio mesmo. Não, deixa ele se matar, porque aí quando o carcereiro se mata, né? Olha a mentalidade diferenciada de Paulo, mas ele não pensa nada disso, mas poderia dizer, deixa ele se matar, porque aí fica ótimo, porque aí as portas são abertas, todo mundo foge, o carcereiro está morto, a gente foge e está tudo bem. Mas não, Paulo está muito preocupado com a vida. E ele diz assim, eita homem, como a gente leu aqui, não faça tal coisa, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E é maravilhoso que a sequência do relato que a gente leu aqui em Atos, que você está com a Bíblia aberta aí do 27 a 34, conta que esse homem tão impactado com o poder de Deus ali, movimentando a cadeia, abrindo tudo, os outros presos que ouviam Paulo e Silas cantando, o carcereiro não ouviu. Por quê? Porque estava dormindo, como o texto bíblico diz. Os outros presos ouvem o louvor, ouvem o clamor e não fogem também, aquele carcereiro fica chocado com aquela situação. E aí, ele no desespero se prostra diante de Paulo e Silas, isso é uma representação ali de humilhação, literalmente falando, dizendo, pessoal, fala aqui pra mim, como eu posso ser salvo? Gente, que pergunta mais, pergunta mais curiosa. Por que um carcereiro vira para um preso, se prostra diante dele, porque em teoria o superior ali é o carcereiro, certo? E não o preso. Mas aquele homem se prostra diante daqueles dois homens que são criminosos naquele determinado contexto, se prostra e fala, ei, como que eu posso fazer para ser salvo? É porque de alguma forma Paulo e Silas mostrou para aquele homem, talvez durante o trajeto ali até que eles fossem presos, que aqueles homens tinham respostas de fato de salvação. Eles tinham respostas para que um homem desesperado encontrasse em algum lugar salvação. E para isso ele pergunta, como eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas, naquela situação, naquele contexto de estamos presos e temos a oportunidade de ser soltos, estamos presos e temos a oportunidade de voltar ali para a casa de Lídia, encontrar com os nossos queridos irmãos ali que se converteram recentemente, foram batizados, que estão naquele calor, naquele fervor ali do primeiro amor, e eles decidem salvar aquele homem que foi mal com eles. Ou melhor, eles decidem dar a direção para aquele homem que foi ruim com eles, que só ajudou que o peso da dor fosse maior, que não trouxe para eles uma cela com TV, com um colchão confortável, não, deu um chão gelado e uma cela fétida, escura, com os pés ali presos num tronco, onde eles não tinham nem liberdade para se deitar no que fosse de forma mais confortável para eles. Esse homem pergunta, como eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus. Ele não estava preocupado com a própria vida. Ele não estava preocupado com como ele estava se sentindo. Ele viu ali a oportunidade de levar alguém perdido. Paulo preso e Silas preso, mas quem estava algemado de fato era o carcereiro. Eles dois estão presos, mas eles estão livres. E o carcereiro, de fato, que estava solto, está preso. Eles estavam livres porque eles têm aquele que traz liberdade aos cativos, que é o próprio Deus. Mas o carcereiro do lado de fora da cela é quem de fato está algemado. Que maravilha! O ponto terceiro aqui que a gente observa é que eles amam mais levar salvação para uma vida do que ter a sua própria vida salva. Eles amam mais a salvação na vida do outro do que na sua própria vida. Bom, resumidamente, o que a gente observa nesses 3 pontos é que a gente vê na vida de Paulo e Silas uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira profundidade, o tema desse mês, com Deus. Eles demonstram amor ao que de fato era importante e glorificavam a Deus. Esse relato aqui de Filipos, né, está acontecendo na cidade de Filipos, é o pano de fundo que os irmãos de Filipos, sempre que liam ali a carta, entendiam. Quando Paulo falava, olha, alegrem-se no Senhor, digo novamente, alegrem-se no Senhor, eles lembram, eita, mas Paulo pode dizer isso, porque lá na prisão
Ele estava passando por uma dificuldade muito terrível ali junto com Silas, mas ele resolveu cantar ao Senhor. Quando Paulo fala, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, talvez alguém lembre, porque aquele dia Paulo estava preso, podia ser ansioso saindo correndo quando as portas se abriram, mas ele resolveu esperar porque ele estava confiando em Deus. Então, toda a carta de Filipenses deve ser lida a partir da gente entender o que aconteceu lá na história, né? O que aconteceu na cidade de Filipos, como que a igreja foi fundada. O livro de Atos do Espírito Santo, né? O livro de Atos aí dos apóstolos, usados pelo Espírito Santo, vai dar esse pano de fundo para a carta de Filipos. E aí eu vou para a última parte, que é aplicar isso na nossa vida. Bom, a gente já lembrou da história, para quem não conhecia, acabou de conhecer a história. A gente observou aqui como a gente enxerga 3 pontos interessantes na história de Paulo e Silas nesse relato. A gente percebeu que eles amavam mais o evangelho do que eles serem promovidos, de serem elogiados. A gente viu também que eles estão mais preocupados com o relacionamento com Deus do que se lançar no desespero, na murmuração, na reclamação. E a gente percebeu também aqui que eles estão mais preocupados em salvar uma vida do que salvar a própria vida. Eles estão mais preocupados com a pregação do evangelho do que ser liberto da prisão, do que ser liberto de uma situação apertada. E por fim a gente chega, como a gente aplica isso na nossa vida? Bom, eu queria fazer várias perguntas para os irmãos aqui agora. Bom, o que essa história tem a ver comigo, né? O que essa história tem a ver com a gente? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar e aqui para nós é que a gente tem que amar o evangelho mais do que a gente quer ser feliz. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer. Qual o espaço aí na sua casa para a palavra de Deus? O quanto o nome de Jesus é mais poderoso do que o Instagram, Netflix ou até o BBB? O evangelho que te tirou do inferno, que me tirou do inferno, mudou a nossa vida ou somente deu alguma coisa para a gente fazer no domingo à noite? Será que o evangelho só é melhor do que o Faustão? O que será que de fato o evangelho fez na minha vida? O amor é sempre uma ação amorosa. A gente observa aí na restauração de Pedro que Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, eu te amo. E Jesus disse, então faça alguma coisa, cuide das minhas ovelhas, prega o evangelho. Então o amor está sempre associado em fazer. Por exemplo, o próprio Deus demonstra amor aonde? Nisso consiste o amor de Deus, em dar o teu filho. Deus amou tanto o mundo que entregou o filho. Então a gente vê que o amor é sempre uma demonstração. E com isso, eu lhe faço a pergunta, você ama de fato o evangelho? Porque o amor não está só nas palavras. O chamado de Deus para a nossa vida é colocar o evangelho como prioridade e não como a gente se sente. Muitas vezes, irmãos, nesse mundo que a gente está, agora cativo dentro do nosso lar, em grande parte dos nossos irmãos e outros não, por causa de trabalho, nós somos inseridos em situações aí na internet aonde a gente é chamado, a gente é desafiado a ficar em silêncio para que a gente seja elogiado. A gente diz sim para o pecado, diz sim para aquilo que a palavra de Deus condena, porque a gente quer ser promovido. Porque a gente quer que a nossa fama cresça, porque a gente quer receber muita curtida, porque a gente quer que o nosso vizinho, a nossa vizinha, que aquele parente, que aquela pessoa ame muito a gente, se importe muito com a gente. Mas em troca dessa promoção nesse mundo aqui, o que nós temos feito com o evangelho? Será que com a intenção de sermos aplaudidos como Paulo e Silas poderiam ter sido aplaudidos ali nas ruas de Éfeso, a gente está dando lugar ao diabo? Será que nessa promoção, nessa intenção de ganharmos, de crescermos, quem tem promovido a nossa fama tem sido aquele que de fato odeia o evangelho? A pergunta em comparação à história de Paulo e Silas o quanto a palavra de Deus é soberana no seu coração. A gente refletindo na célula passada aí da UMP,
foi dito que muitas vezes a gente tem colocado no trono que só Deus deveria estar sentado outras coisas. O que reina no seu coração? O que reina no nosso coração? Será que a gente ama mais o Evangelho ou a gente ama mais ser conhecido e famoso, ser amado por todos? Bom, o exemplo de Paulo e Silas vale a pena amar o Evangelho até quando você é preso. Até quando a sua fama se torna uma fama ruim e não uma fama boa. O segundo ponto que a gente aprende e pode aplicar tranquilamente na nossa vida é amar mais o nosso relacionamento com Deus, do que se lançar no desespero, assim como Paulo e Silas fizeram. Bom, como eu mencionei, é fácil a gente orar quando as coisas estão difíceis, né? É bem fácil. Mas é muito difícil louvar o Senhor quando as coisas não estão legal. Refletindo essa semana, eu me lembrei que, e aí eu volto a fazer a pergunta, como você é conhecido quando as coisas dão errado? E eu me fiz essa pergunta e eu me lembrei que anos atrás, em uma empresa que eu trabalhava, sabe como eu era conhecido? Eu era conhecido por uma frase: calma, vai dar tudo certo. E eu fiquei lembrando disso e olhando para hoje, eu falei, meu Deus, como eu mudei para pior. E a pergunta que eu tenho para fazer é como você é conhecido quando as coisas dão errado. O meu ponto aqui não os irmãos falam, nossa, o Henrique é o maior reclamão. Não, o ponto não é esse. O ponto é a gente se perguntar, quando a despensa está vazia, quando os filhos não obedecem tanto quanto a gente gostaria, quando você, filho, seus pais não te ajudam, quando a esposa não entende, quando o marido não ouve, como você reage? Como você reage quando alguém sem querer ou de propósito pisa no seu pé? Como você é conhecido quando as coisas não acontecem como você gosta? Será que no momento de tristeza profunda, na tristeza da traição, na tristeza da desilusão, você é conhecido por orar? E o mais difícil, no meio da oração, você consegue louvar a Deus? Será que a nossa oração é mais um testemunho do que uma oração de quem ama o Senhor? Será que na nossa oração a gente mais diz assim, Senhor, o Senhor não me ama não, porque olha só o que eu tenho passado? Ou se no meio da dificuldade a gente ora ao Senhor pedindo socorro, como Paulo vai escrever aí na carta de Filipenses, que a gente tem que entregar e falar ao Senhor todos os nossos pedidos e a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração, não é isso que o texto bíblico diz? Então a gente é chamado sim a orar e falar com Deus sobre tudo que a gente pede, ou tudo que a gente precisa. Mas será que no meio dessa oração você tem coragem de dizer, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me colocou, ou permitiu que eu estivesse nesse momento de dificuldade e estou aqui chorando? Será que a gente tem coragem de, no momento da dificuldade, louvar a Deus? Ou a gente está tão envolvido na dor, no aperto, na desilusão, na tristeza, fulano de tal me magoou, fulano de tal me ofendeu, e a gente está tão dolorido, e a gente está olhando tanto para a dor que a gente esquece de amar a Deus? Será que, e aí por último, será que a gente, passando por tudo isso, a gente vai orar e a gente vai louvar a Deus, mas será que a gente ora muito escondido? E aqui eu não estou refutando quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ora do teu pai em secreto, que teu pai em secreto te recompensará. O ponto aqui, será que a pessoa que deita do seu lado, que dorme com você na sua cama, sabe que no seu coração você confia em Deus? Paulo e Silas, olha que coisa maravilhosa, eles louvam e cantam e deixam os outros prisioneiros ouvirem. Será que aí dentro da sua casa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, o teu parente, sabe que você, no momento de aflição, recorre a um Deus que cuida de você? Será que a gente não está muito escondidinho? Henrique, é porque a gente não está podendo ir para a igreja. Deus quer que você se relacione com Ele aí, aonde você está, enclausurado. Eu não posso sair de casa, então que os da sua casa saibam que existe um Deus que cuida do teu povo. O chamado aqui é ame ter relacionamento com Deus e deixe que os outros saibam que você tem um Deus que se relaciona com você. E o último ponto aqui para a gente aplicar na nossa vida
é que a gente precisa amar a salvação do outro mais do que só a nossa vida. Eita! O que isso quer dizer? Eu tenho algumas perguntinhas. Será que quando você tem a oportunidade de sair de um momento de dor, de desconforto, você simplesmente vai embora e deixa as pessoas ali atrás sofrendo? Será que você se preocupa tanto com o seu bem-estar e você não está nem aí com o bem-estar dos outros? Será que em uma discussão você está tão preocupado em ganhar a discussão, em vencer no argumento, que você não se preocupa em magoar os seus filhos, a sua esposa, seus parentes? Será que com essa intenção de sair do buraco, você joga alguém no buraco? Para que você saia, pelo menos eu estou livre, eu não estou preocupado com o outro. Complicadas perguntas, né? Complicado. Será que nesse momento que você está... Deus está preparando uma saída de um labirinto para você? Será que nesse momento que você sai do labirinto, você esquece de pregar aquele que ainda está perdido? Em uma outra reflexão, a gente se lembrou bem aí que Spurgeon fala que o pregador do evangelho, ele não é alguém que faz o pão, ele é só um outro mendigo que sabe onde o pão está. E o pão é Jesus. Então é um mendigo pregando para outro mendigo, dizendo, olha, ali que encontra-se o pão. Será que quando Deus te tira do problema, da dificuldade, e você vê outras pessoas na mesma situação que você se importa? Você faz questão de dizer, olha, eu só saí desse labirinto porque eu encontrei a salvação em Jesus Cristo? Será que a gente está mais preocupado com a nossa própria salvação, com nosso próprio bem-estar e não está nem aí para o bem-estar do outro? Será que você está disposto a esperar mais um pouquinho para que a sua vida ainda não mude? Para que você não obtenha aquela mudança sonhada, aquela mudança de emprego, aquele aumento de salário? Será que você está disposto a esperar pela sua vitória para ficar aonde você está agora? Para, quem sabe, levar alguém à salvação junto contigo? Eu sei, as perguntas são duras, as perguntas são apertadas. O que Deus nos chama nessa noite é que a gente ame mais o Evangelho do que ame a nossa própria promoção. Deus nos chama para amar, ter mais relacionamento com Ele do que ser aquele ranzinza ou reclamão da casa. Como você é conhecido quando as coisas dão errado. Deus nos chama também a amar os outros, a se preocupar com a salvação do outro. Paulo e Silas poderiam ter fugido tranquilamente e não se preocupar com o carcereiro, mas eles não só pregam para o carcereiro, eles pregam para toda a família e todo mundo é batizado. Paulo e Silas são libertos e mais uma família, a família do carcereiro. Eu quero concluir com a pergunta que eu fiz no começo. Quem você é quando as coisas dão errado? As pessoas te conhecem como um verdadeiro cristão ou como uma fachada manchada? Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, irmã. Que no momento da dificuldade a gente se lembre que nós temos um Deus. Mas que a gente se lembre que em nossa volta tem pessoas que precisam desse Deus também. Que aí na sua casa, que aqui na minha casa, a gente seja conhecido por, no momento da aflição, se lembrar que o nosso Redentor está vivo, que o nosso Jesus está conosco. E talvez as coisas aqui da nossa vida deem errado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito incrível para você, para mim. Se as coisas derem errado, tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque as coisas não têm que dar certo para Deus ser Deus na nossa vida. Deus é Deus independente do que aconteça. E Ele tem salvação para mim e para você independente do que aconteça aqui na nossa vida. Que Deus nos dê graça para que a gente ame mais estar conectado nele do que estar conectado com as coisas desse mundo. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai maravilhoso, Deus da nossa vida, nós te louvamos, agradecemos por essa noite, por essa oportunidade que nós tivemos
de refletir, de olhar para a história aqui desses homens. Senhor, que em nome de Jesus a Tua palavra encontre abrigo no nosso coração. Que a Tua palavra encontre uma terra, um solo fértil no nosso coração, para que olhando para esta palavra, a gente ame viver contigo, a gente ame o Evangelho, a gente ame se relacionar com o Senhor até nos dias ruins, até nos dias difíceis. E que, libertos desse momento de dificuldade, entendendo que a Tua palavra falou no nosso coração, que a gente pregue para o nosso vizinho, que a gente pregue para o nosso marido, que a gente pregue para a nossa esposa, que a gente pregue para os nossos filhos, que a gente pregue a Tua palavra. Porque essa palavra que nos transformou também pode transformar a outros. É isso que eu oro, Senhor, agradecido. Pedindo que essa semana seja uma semana para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Beijo, Deus abençoe.